Gênesis 13, vamos comigo nessa história. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, linda ela é, maravilhosa. E que eu possa, Senhor, de uma forma temendo, com sabedoria e com a graça do Espírito Santo, explaná-la e que vidas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos falando sobre o Deus da providência nos relacionamentos. Começamos no capítulo 11, quando lemos toda aquela genealogia, para dizer o seguinte, que Deus vem guardando, de geração em geração, há um Deus que cuida, que tem um projeto para a gente. Falamos sobre isso. Lá, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar, eu vou te fazer pai de muitos, só que muitos filhos, você vai ser abençoado, você vai ter muitos filhos, só que Sara era estéril, e Abraão passou a viver não apenas pela sua força, mas ele passa a viver pela fé no Senhor, porque como uma mulher estéril, com certeza há muito tempo, Abraão já tinha 70 anos, Sara tinha aproximadamente uns 60 e poucos anos, ele já tinha convivido muito com aquela mulher e nunca tinha havido filhos, mas ela passa a viver, não mais com os olhos no natural, mas no espiritual. Deus falou, eu creio. Assim ele vai guiando a sua família, assim ele vai levando, e Deus faz para Abraão promessas, eu te abençoarei. Deus dá para Abraão uma missão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, a partir da família dele. Eu creio, irmãos, que Deus nos dá provisão, sustenta a nossa família de geração em geração, nos abençoa e nos dá uma missão também. Esse é o Deus da provisão. Bom, agora a gente tem Deus dizendo, eu abençoo vocês, no capítulo 2, 12, eu vou fazer de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Só que aí vai vir o que agora, gente? Vai vir o primeiro desafio. Os homens aqui, eu até falei que ia falar especificamente algumas coisas para os homens, a gente veio do encontro chamado Legendário, que é um encontro que a gente tem algo muito marcante de Deus em nós. Mas quando a gente sai de lá e vem para cá, aí sim vai surgir os desafios. Ah, quantos desafios eu tenho passado depois que desci do monte. Quando Jesus desceu do monte, tinha um lunático. Depois que ele ouviu a voz do céu, depois que ele teve algo extraordinário, Pedro e a turma, teve um desafio. Agora tem um desafio. Qual o desafio? Versículo 10 do capítulo 12. Houve fome na terra. O pastor Bruno sabiamente falou semana passada sobre isso, que houve fome na terra, e na hora que houve fome na terra, o que Abraão fez, gente? O que Abraão fez e cada um de nós fazemos? Vamos procurar comida. E onde tinha comida? No Egito. Só que Abraão vai para o Egito buscar comida e se alimentar, sem falar com Deus, sem buscar orientação. Deus mandou ele até a terra de Canaã, Deus mandou que ele ficasse ali ele fez um altar, mas ele vai para o Egito, porque ele tinha fome e lá tinha comida, mas Deus não mandou ele para lá, ele não falou com Deus. Como o pastor Bruno falou semana passada, foi apenas algo pragmático. A gente gosta de respostas rápidas, a gente gosta de soluções práticas, a gente não quer passar, às vezes, pelo problema, pelo fortalecimento da fé para viver as circunstâncias. A gente quer soluções assim. Muitas vezes no meu gabinete eu vejo isso. Eu falo para pessoas, gente, tem chance para o seu casamento, tem chance para a sua história com a sua mulher, vice-versa. Ah não, pastor, não dá mais, só aceito o divórcio. Por quê? Que é a coisa mais pragmática, que é a coisa mais fácil, não quer ouvir a voz de Deus para enfrentar os desafios e quer andar por suas contas e risco. É assim a nossa sociedade. É assim que a gente faz com as nossas crianças, às vezes de cuidar, de dar o melhor, como eu falei aqui, né? De lutar para levar elas a Cristo. O que a gente faz? A gente está ali com os nossos desafios, com os nossos compromissos, aí a gente chega a jogar ela na frente do YouTube, na frente do computador. Aquilo ali é algo pragmático, uma resposta nossa, porque nós não queremos um momento mais desafiante, segundo a palavra de Deus, de instruir o caminho, de mostrar o caminho. Então vamos fazendo as coisas que são mais leves, mas não vêm de acordo com a palavra de Deus. O Egito é isso. O Egito é essa ideia. Está mais fácil, é mais prático, eu não vou ter problema, eu não estou afim de problema,
Eu não estou afim de passar por dificuldade. Onde tem comida, é lá que eu vou. Mas ele se esqueceu que nem só de pão vive o homem. E que a gente não pode viver como cristãos apenas pelos nossos desejos, as nossas vontades. Veio o desafio, e no momento do desafio, de vez de recorrer a Deus, buscar o Senhor, e ele sabia onde podia encontrar, ele resolveu fazer aquilo que ele achava que era certo e que era mais fácil, e que lhe pesava menos. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: Abraão foi apenas embasado na sua vontade e nas suas necessidades. E você tem guiado a sua família como, meu querido homem que está aqui hoje? Como você tem guiado a sua família? Pela palavra de Deus? Ou pelos seus sentimentos? Ou por aquilo que você acha que dá certo, que a sociedade está caminhando? É isso, essa é a resposta. Lá vou eu, vou levar minha família. E ele fez isso. E qual foi o próximo passo de Abraão? Guiado pela sua vontade, um problema de caráter. Porque aí ele vai para o Egito, mas quando chega lá ele fala para Sara tinha 60 e poucos anos, irmãs. E a Bíblia diz que ela era atraente e bonita, né? Isso talvez seja uma palavra para vocês. A gente não tem que cuidar do corpo apenas no começo. Ela já era casada com Abraão há muito tempo, mas estava lá, formosa. Tanto é que Abraão falou assim, ó: Sara, se tu for para lá, formosa de aparência, diz versículo 11, os caras do Egito vão me matar. Então, olha a saída dele. Olha, quando a gente começa a ser guiado pelas nossas vontades, o que vai? A saída dele é: fala que você é minha irmã, porque ela era meia irmã de Abraão. Naquele tempo, parentes se casavam ainda. E aí eles vão me poupar. Então, vamos inventar uma historinha. Vamos, aí vem um problema de caráter. Quando a gente começa a viver fora da palavra de Deus, queridos, quando a gente começa a fugir da palavra de Deus, quando a gente se distancia da palavra de Deus, digo que nos falta fé. Hoje eu ouvi uma frase de John Piper, muito interessante. John Piper fala assim: se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé que eu digo, os valores, aquilo que nos faz intrépido, aquilo que nos faz viver rompendo as dificuldades, também é verdade que se não ouvirmos a palavra de Deus, não teremos fé. E vamos fazer um monte de besteira. E vamos fazer um monte de coisa que dá na nossa cabeça. E aí vai o nosso caráter, aí vai o bom nome de cristão, e aí vai nossa família pelo ralo, aí as coisas vão acabando, porque ele estava destruindo a família dele, estava dando a mulher dele para outro homem. Assim a gente vai destruindo a nossa família, queridos, quando deixamos de viver pela palavra de Deus para viver pela nossa vontade. Cuidado, você homem, não abra mão da palavra de Deus na sua casa. É isso que acontece. Olha o que acontece no versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. Quer dizer, quase ele perde a mulher, a punição. Olha o problema da mentira, da omissão, de coisas. E aqui a Bíblia diz assim, ó: e Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, que mandasse Abraão embora. Vai embora. Já viu? Muitas vezes eu vejo isso na vida de um crente, de um pai de família cristão, que é mandado embora por quê? Porque problema de caráter. Fazendo coisas que vai contra os princípios da palavra de Deus. Dando mau testemunho. Levando isso para sua família. Então Abraão foi mandado embora. Dispense esse cara aí. Foi reprovado. Abraão era pecador como qualquer um de nós. E todas as vezes, queridos, que eu e você abrirmos mão da palavra de Deus, não vai ter outra historinha. Vai ser nesse caminho que vamos andar. No caminho da falsidade, no caminho de fazer coisas ilícitas para dar conta, no caminho da nossa vontade, que só leva a gente ladeira abaixo. Então, o Egito simboliza o perigo que você tem de abandonar a palavra de Deus. Homens, a gente precisa levar nossa família, nossa casa a viver pela palavra de Deus. E é exatamente isso que acontece no capítulo de hoje. No capítulo 13, o que Abraão faz? A Bíblia diz: saiu Abraão do Egito, foi mandado embora, mas agora eu vou acertar as coisas.
Esse é o momento desse Deus da provisão que vai levar Abraão a acertar as coisas na vida dele. Tem muita coisa errada, agora nós vamos acertar as coisas. E a Bíblia começa dizendo aqui da declaração de imposto de renda de Abraão. Era Abraão muito rico, possuía gados, prata, ouro. E eu digo o seguinte, gente: ter patrimônios, bens, não nos faz aptos para viver a vontade de Deus, não nos faz aptos para viver uma vida digna em família, porque Abraão era rico, e o próprio Abraão está reconhecendo isso. Quer ver? No versículo seguinte: fez sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Aia, até o lugar do altar, que outrora tinha feito, e Abraão invocou o nome do Senhor. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu tenho bens, eu tenho tudo isso, mas eu já percebi que se eu me guiar por isso, ou por minhas coisas, ou por minha mente, não dou conta, eu preciso de uma resposta tua. Ele invoca a Deus, ele pede a Deus uma direção: Senhor, eu preciso da tua palavra, eu não quero mais andar por conta e risco, meus bens não me servem de nada se eu não ouvir a tua palavra. Eu preciso da direção da tua palavra. Eu não quero correr o risco de novo de fazer besteira. Retornar nada mais é do que voltar a buscar a palavra de Deus, porque se tem algo que corrige as nossas vidas, se tem algo que vai de encontro às nossas necessidades, é buscar a palavra de Deus. Ele vai no lugar onde Deus outrora havia falado para ele. Isso me lembra a história de um cara que era ateu, não acreditava em Deus, e um dia num assalto, ele saiu correndo e, para fugir dos caras, entrou numa igreja. Ele entrou na igreja e o pastor estava pregando. E ele começou a ouvir a mensagem. Ele falou assim: não é possível, cara. Esse cara está falando tudo a respeito de mim. Não. E o que eu... E aquilo foi incomodando ele. Nossa, meu... Não, isso é coisa da minha cabeça. Só pode ser. Deus não existe. Isso é coisa da minha cabeça. Terminou o culto, ele foi para casa. Acabou a situação. Aí ele falou assim: eu vou provar que aquilo era coisa da minha cabeça. Aquilo não era verdade. Eu vou voltar na igreja e vou sentar lá. Ele não vai acertar uma. Sentou lá e tudo que o pastor falava via de encontro às suas necessidades, aquilo que ele precisava. E falava com ele, e ele falava: não é possível, isso não é verdade. É pura coincidência. E ele sai, vai vindo e retornando à igreja, retornando. Chega num dia que o pastor está pregando, falando tanto do amor de Deus, das coisas, da necessidade dele, que ele termina e fala: para, eu não aguento mais ouvir Deus. Porque eu vou te dizer, querido, a palavra de Deus fala com a gente, nos orienta, nos transforma. Nós precisamos da palavra de Deus. Não tem outra coisa que a gente precise. Nós precisamos voltar ao lugar onde a palavra de Deus é falada. Glória a Deus por vocês que vieram aqui hoje, para entender isso. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus. Só ela sabe realmente o que eu necessito. E quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você percebe quanto esse Deus te conhece e quanto Ele quer mudar a sua vida e a sua história. E a sua família. O que mais nós precisamos é da palavra de Deus. Abraão, como se disse assim: eu não sei, Deus, eu preciso da tua palavra. Eu preciso me lembrar dos compromissos, eu preciso ouvir. Abraão está mostrando a sua necessidade de ouvir a Deus. Não conseguiremos fazer as coisas certas sem retornar a Deus. O que está aqui? Uma demonstração de que você, homem, líder da sua família, precisa não deixar de ouvir a palavra de Deus. Ah, mas as minhas contas estão em dias. Ah, mas os meus celeiros são fortes. Mas eu tenho bens. Isso não é suficiente. A Bíblia começa dizendo que Abraão tinha muitos bens, mas que ele entendeu que ele precisava voltar ao lugar onde Deus estava, invocar a Deus e ouvir de Deus. Deus fala comigo, é isso que ele está dizendo. Deus, eu preciso da tua orientação.
nós não seremos renovados sem ouvir a palavra de Deus. Nós não venceremos essa angústia, nada disso. Nós não vamos acertar sem ouvir a palavra de Deus. Abraão não está acertando a vida dele aqui, porque ele está voltando à palavra de Deus. Talvez ele esteja se lembrando: eu não busquei a Deus e me dei mal, indo para o Egito. Agora eu quero a sua orientação, Senhor. Para onde eu vou? É anelar pela presença de Deus. É ansiar pela presença de Deus. É dizer: Senhor, Tu és a primeira coisa que eu preciso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, agora sim, vem um outro desafio. No primeiro desafio ele falhou. Falhou por quê, gente? Falhou porque abriu mão de buscar a orientação de Deus. Mas agora ele vai ter um outro desafio. Os pastores dos gados dele com os pastores do gado do seu sobrinho Ló têm dificuldades, há uma contenda. Mas Abraão vai fazer o que é certo agora. A Bíblia diz: houve contenda. Ló era um homem rico também. A terra não podia sustentá-los, diz o versículo 6. Porque eram muitos seus bens, só acho que não podia habitar um com o outro. Então houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de gado de Ló. Gente, deixa eu falar aqui. Viver com alguém, por mais que a gente ame, por mais que ele seja lindo, perfumado, cheiroso, vai ter momentos de dificuldades, de contenda. O que é a contenda? É o desacordo, é o sentimento de raiva de um com o outro, é a disputa, é a ambição de querer para si, é a desarmonia. Vai acontecer isso. Seu filho lindo um dia vai entrar em contenda com você e vai dizer assim: não é bem assim. A contenda é extremamente prejudicial. Quando a gente lê Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: olha, pois onde há inveja e contenda, ou sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Não é verdade? Quando eu brigo com a Gabriela, cada um querendo, porque, cara, eu e a Gabriela somos super diferentes. Então quando a gente vai fazer uma coisa, às vezes a gente tem contendas, até na cozinha, porque eu quero que ela ponha mais caldo que nós, e ela quer tirar, e aí vira aquela confusão, porque eu tenho um sentimento, ela tem outro. Não é fácil. Todo dia a gente tem contenda um com o outro, principalmente com quem, quanto mais perto, vai ter esse tipo de coisa. E a gente tem que aprender a fazer o quê? Aprender a lidar com isso, porque isso vai gerando coisas ruins. Tem casais que passam a semana inteira por causa da contenda, sem dar um sorriso, sem viver leve. Sabe por quê, gente? Porque o inimigo sabe que a partir da contenda ele gera desunião, ele desagrega o amor. Sabe, olha que coisa poderosa. Vocês só ouvindo o texto vão me dizer. Em Mateus 18, 19 diz o seguinte. Olha o que diz Mateus 18, 19. Ouça isso, para você nunca mais, para você vencer a contenda. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem, olha o poder da concordância, a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meio do Pai que está no céu. Olha o poder da concordância. O inimigo trabalha para que a gente viva discordando um do outro. Por quê? Porque aí a gente não recebe a graça de Deus. Sabe o Salmo 133? É o Salmo da concordância, é o Salmo da unidade. Lá diz: ó quão bom e quão suave. É suave. Quando os irmãos vivem em união. É bom e suave. Ali o Senhor derrama a sua bênção. A bênção do Senhor está presente quando há concordância. Diz que é como um óleo que desce pela barba de Arão. Arão era o profeta de Deus que recebeu unção. É unção, é a presença de Deus. Quando a gente está em comunhão, quando a gente está em unidade, a presença de Deus está ali. E o inimigo vem trabalhando para que a gente viva esse desabor, que a nossa verdade seja consumida por outro. Quantas vezes eu perco isso dentro do meu lar? Com meu filho, com a minha esposa, e ali a gente sabe que a gente ficou o peso. Às vezes, uma discordância boba,
de como chegar. Não, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, para chegar no lugar. A gente perde a bênção de Deus. O que a gente tem que fazer? Abre mão disso. Deixa o outro fazer do jeito dele e faz o teu. Foi isso que Abraão fez. Abraão tinha a palavra de Deus. Olha o que como Abraão venceu a contenda. Ele fala assim, vamos voltar lá. Olha essa busca. Primeiro ele fala assim, quando a gente está em contenda com o outro, o que a gente fala do outro? Ô inferno! É assim que a gente fala. A gente olha para o outro e quer matar. A gente olha para o outro e pensa que está dormindo com o inimigo. Resmunga o tempo todo. Mas olha só o que Abraão fez. Porque Abraão tinha buscado a palavra de Deus. Olha só o que Abraão vai fazer. Versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus homens. Por quê? Qual o motivo? Somos parentes chegados. Primeira coisa, quando a gente não está movido pela contenda, mas pela graça de Deus, é assim: a gente enxerga o outro como verdadeiramente ele é. O marido que está não guiado pela contenda, quando olha para a mulher, essa é minha esposa amada. Ela não é o inferno na minha vida, ela é alguém que me ama, ela é alguém que é preciosa para mim, ele é alguém que é precioso para mim. A gente enxerga as pessoas como são ao nosso lado, a gente consegue perceber a verdade, cai a escama do egoísmo. A gente consegue ver verdadeiramente. Na hora do catuca pai, catuca mãe, catuca filho, a gente pensa, epa, isso aqui não é meu inimigo. É alguém que eu amo, é alguém que luta comigo, é alguém que largou tantas coisas para viver comigo, é alguém que tem se esforçado para cuidar de mim, é alguém que tem orado por mim, é alguém que me ama. Eu não vou aceitar isso. Sabe, muitos casamentos acabam aqui, nesse momento de contenda. Por quê? Porque por falta, levado pelo egoísmo, pelo desabor, por falta de estar ali na presença de Deus, não conseguem enxergar quem é o outro, não conseguem ver no outro a preciosidade da vida. Abraão está dizendo: eu sei, Ló, que você é meu parente chegado, eu te amo. Abraão amava Ló como um filho, porque ele era filho do irmão que morreu, e Abraão não podia ter filho, então Ló era como se fosse assim: esse que vai ser o meu herdeiro, eu amo. Eu duvido que Abraão teria essa postura se ele não tivesse buscado a Deus antes. Está aqui a nossa responsabilidade de buscar a Deus, para poder ter esse tipo de atitude, olhar de forma certa para com o outro. Cuidado na hora que você estiver degladiando com o outro, que vai acontecer. Olhe para a pessoa de forma certa. Peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos para eu entender que essa pessoa joga no meu time. Essa pessoa não é meu inimigo. Tem quantas famílias que o pai pensa que o filho é seu inimigo, que a mulher pensando que o marido está roubando a vida dela, e assim por diante, vivendo em plena contenda, todas as espécies de males, porque não conseguiu enxergar no outro quem verdadeiramente o outro é. Abraão não só faz isso, ele não só consegue, mas ele está disposto, e essa é a grande verdade que a palavra de Deus faz em nós, de abrir mão do seu direito e da sua vontade, porque Abraão era o mais velho, ele era o chefe, ele podia decidir, dizer assim: Ló, você vai para tal lugar, que eu vou para tal lugar, e é assim que vai ser feito, porque eu mando nesse lugar. É assim que muitas vezes a gente pode dizer em casa, né, homens? Eu mando e vai ser assim. Mas Abraão não fez assim, ele abriu mão do seu direito. Aqui está a grande verdade se a gente quer vencer a contenda: humilhação, renúncia, olhar o outro à nossa frente, colocar o outro adiante de nós. Olha só o que ele fala para Ló: olha, escolhe, faz o que te for melhor, o que você quiser eu aceito. Imagine dentro de casa a gente fazendo isso um com o outro, hein, Ana? Mas faz o que você quiser, o que você quiser eu aceito. Escolhe.
Pizza ou feijoada? Coisa assim. Gente, não tem quem não vai querer viver bem com o outro. Não tem por que brigar. Abraão estava cheio da graça de Deus, fortalecido por Deus, então ele pode fazer esse tipo de coisa, dizer assim, ó, faz o que você quiser, porque só homem cheio de Deus vai conseguir fazer isso. Qual é a sua decisão? Se você for para um lado, eu vou para o outro. Gente, a gente só vence a contenda quando a gente tem esse tipo de sentimento, onde a gente coloca o outro à nossa frente e a gente consegue enxergar quem verdadeiramente é o outro que está conosco. Senão a gente vai brigar até o último fio de cabelo. E ele dá essa liberdade a Ló. Deixa eu te falar uma outra coisa. Enquanto Ló andou com Abraão, enquanto ele não houve a contenda, enquanto eles estavam unidos, e olha o poder da unidade, Ló não era nada, Ló ficou rico. Ló era um homem bem sucedido, Ló era um homem que foi para frente, Ló era um homem que era abastado, aqui diz que ele era um homem rico. Quando Ló abriu mão de estar com Abraão, ele foi roubado por reis, Abraão teve que salvar ele. Só foi assim, a separação só foi destruindo Ló. Abraão teve que socorrer ele foi morar em Sodoma e Gomorra, aquela cidade, os bens dele, todos pegaram fogo, porque ele optou por, que ele podia dizer, não meu pai, não meu tio, eu quero viver contigo, eu abro mão de qualquer coisa, a sua presença é mais importante, mas ele escolheu, e ainda vai para longe de Abraão, daquele que tem a bênção, ele vai viver cada dia mais camelando. Sabe o que acontece com Ló? Ló perde a sua família, a sua mulher vira estátua de sal, as suas filhas não têm marido, e um dia faz um projeto para dormir com o pai, e na vida da família de Ló nascem os dois povos mais temidos, os moabitas e os amonitas. Tudo porque ele se separou. Eu digo, irmãos, se tem algo que o diabo tem trabalhado arduamente, é para que haja separação, porque separação só gera destruição. E Deus trouxe-nos aqui hoje para abrir os nossos olhos e falar no nosso coração sobre o poder da unidade, sobre a necessidade de olharmos os outros de forma certa, sobre a necessidade de abrirmos mão para que o outro possa viver bem em nosso meio. E Ló termina muito mal, e aqui eu digo, você, homem, porque ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, olha aquele jardim lindo, era um lugar lindo, maravilhoso, e ele escolhe ir para lá. E eu vou dizer, todas as vezes que a gente resolve escolher apenas pelos nossos olhos, a gente está a um passo do precipício e da queda. A Bíblia fala, cuidado com a concupiscência dos olhos. Homens, cuidado com seus olhos. Tem muito casamento sendo destruído por causa dos olhos. Hoje um dos grandes destruidores de casamentos chama-se pornografia. O olhar na direção errada, o olhar na direção daquilo que a gente acha agradável, daquilo que a gente acha desejável, e a gente tem destruído famílias. Foi assim que Ló olhou para aquilo, a Bíblia diz no versículo 10, levantou os olhos e viu. Sabe uma das coisas que eu acho admirado em Jó? É que ele chegou, ele fala lá, eu tenho uma aliança com os meus olhos. Eu tenho uma aliança com meus olhos. Homens, você quer sua família de pé? Você quer seu casamento de pé? Faça uma aliança com seus olhos. Tem muitos casamentos sendo destruídos por causa dos seus olhos. Porque tem caminhado pela concupiscência, pelo desejo dos olhos. Ambição, não sei o quê, e vai querendo coisas mais. Meus olhos viram isso, meus olhos viram aquilo, e você vai tomando aquilo, abandonando sua família, abandonando seu cônjuge, abandonando por causa do que os seus olhos têm colocado dentro de você. Feche os olhos! Talvez por isso a gente ora de olhos fechados. Precisamos ter um pacto com os nossos olhos.
para ver a provisão de Deus, a restauração de Deus sobre os nossos lares. Irmãos, Deus está nos chamando à renovação essa noite. Deus está nos chamando a vencer a contenda. Deus está nos chamando a fazer uma aliança com os nossos olhos nessa noite. Faça a sua oração.